Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Salmo de número 100. Nós estamos nesse período de gratidão e o Salmo de número 100 é um salmo de gratidão. Vamos falar sobre gratidão nessa noite, meus irmãos. Vamos entender um pouco mais o que é gratidão, como a gente expressar essa gratidão. É aquela história, deixa eu já dizer para vocês aqui, a título de introdução, que não é simplesmente, de um tempo para cá a gente escuta muito falar a respeito de gratidão, né? Você tem que ser grato, tem que expressar a sua atitude de gratidão, você tem que ser uma pessoa que é grata por tudo que está acontecendo e tudo mais. Eu acho que a história é um pouco mais além disso. Eu sou muito fã desse negócio do Thanksgiving. Como eu amo essa data, gente, eu fico caçando, eu e minha esposa fica caçando para onde que a gente vai, ou se vai fazer lá em casa, uma comemoração de gratidão. É uma coisa que a gente tem que fazer de gratidão a Deus. Mas eu também me lembro que todos os domingos, todas as semanas que nós nos reunimos aqui, é uma celebração. Obrigado. É uma celebração de Thanksgiving, é uma celebração de gratidão que nós estamos expressando. Desde o primeiro cântico hoje, dessa celebração, dessa noite, desde o primeiro cântico, nós estamos adorando, exaltando o nosso Deus, expressando a nossa... Nós viemos aqui por causa disso, porque nós sabemos que a gente tem um Deus que cuida da gente, um Deus que tem nos abençoado. Você pode passar pela prova que você quiser, mas você sabe que a prova que você está fazendo, na realidade, te aproxima mais de Deus. E ao ser mais aproximado de Deus, você sabe que você é mais abençoado. Não é mesmo? O testemunho que aquela irmã Rafa deu lá, mais uma vez, viu, Rafa? Gostei demais do seu testemunho aqui. Eu não sei se você sabe, mas você deu um testemunho aqui hoje, vários testemunhos, né? E, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão próximas de Deus são cuidadas por Deus. Elas são cuidadas. E, amados, nós estamos orando pela nossa comunidade brasileira, nossa comunidade de imigrantes, pedindo por livramento mesmo, né? Antes de ontem, eu e minha esposa, nós estávamos a caminho de Kissimmee, lá, descendo a Turnpike, e cheio de carro de polícia, para lá e para cá, o trânsito estava todo engarrafado, né? Estava lento o trânsito, imagina, mais de 6 horas da tarde, já estava escuro, e o trânsito bem lento mesmo. Lá pelo retrovisor a gente vê um sinal azul de polícia vindo, né? Aquela sirene e tudo mais, e os carros se afastando, a gente jogou para o lado, de repente passou em alta velocidade um carro de polícia, aquele ônibus branco de imigração carregando gente, e outro carro de escolta atrás passando, e aí vai mais um ônibus cheio de gente sendo deportado lá rumo a Miami. E nessa hora meu coração encheu de tristeza, mas todas as madrugadas, meus irmãos, eu acordo cedo e eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Deus, abençoa esse teu povo, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, livra os meus irmãos de uma situação vergonhosa, humilhante, de prisão, de deportação. E, amados, quando a gente pensa nisso, a gente vê como que Deus tem cuidado de nós e tem nos livrado. Você pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Então, agradeça a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus. Não é só... A gente agradece a Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Não pelas circunstâncias, mas nas circunstâncias. Porque nas circunstâncias nós sabemos que Deus está presente. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, queridos? Alguém pode dar amém pela palavra de Deus aí? Eu posso falar mais nada hoje, mas nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser o suficiente na sua vida. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, mais esse tempo de adoração, de glorificação, de sentarmos, ó Pai, na mesa do Papai, e nessa mesa o Senhor generosamente nos oferece pão. O Senhor Jesus, o teu Filho, nosso Mestre, diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh Deus, é o pão
da palavra que procede da tua boca, que edifique as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos lá. Eu falei um pouco já a respeito desse salmo, um pouco sobre a questão de gratidão, né? E a gente fala muito a respeito de gratidão e tira Deus do cenário. E você tem que ser grato, simplesmente por ser grato, e a gente tira Deus do cenário. Quero dizer para você o seguinte, que gratidão sem Deus na história é um negócio muito complicado, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas ser grato por quê? Ser grato por quê? Agora, Tiago diz assim, lá no primeiro capítulo, versículo 16, primeiro capítulo de Tiago 16 diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, ele já começa com uma advertência, não se enganem e não se deixem enganar, na realidade é isso que Tiago está dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Todo o dom perfeito, a nossa vida, a nossa existência, a nossa salvação, a nossa alegria, esse louvor maravilhoso, esse culto maravilhoso que nós estamos experimentando, tudo isso vem de Deus, tudo isso é do Senhor. Então, se há gratidão, meus irmãos, graças a Deus. Se há um motivo de alegria, graças a Deus. E hoje, de uma maneira muito particular, eu estou muito grato a Deus, não tinha outra maneira de eu comemorar melhor, porque amanhã, a partir das 4h30 da manhã, eu comemoro 6.0. Então, aí nós estamos celebrando o nome do Senhor Jesus com gratidão. Não existe coisa melhor, ou maneira melhor de você agradecer a Deus, do que fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, bem feito e para a glória dEle. É uma expressão de gratidão e a gente vai ver daqui a pouco. Amados, esse Salmo 100 é chamado faz parte dos salmos, chamados salmos de subida. Por que é um salmo de subida e de onde que vem esse salmo de subida? Quem é que já foi em Jerusalém aqui? Deixa eu perguntar, quem já foi em Jerusalém? Mais alguém foi em Jerusalém? Se você não for em Jerusalém, eu queria convidar você para ir comigo em Jerusalém no mês de março, fazer propaganda aqui agora, né? Da nossa viagem, da viagem a Jerusalém com o pastor Wesley, agora mês de março. Mas olha só, em Jerusalém, imagina na época do Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, vinham peregrinos, vinham judeus de toda a região da Judéia, várias vezes por ano, mas havia uma festa, a festa da Páscoa, que acontece em abril, ou que acontecia em abril, em que vinha uma multidão a Jerusalém. E quando eles iam chegando em Jerusalém, tem um morro, tem uma montanha chamada Monte das Oliveiras, é o famoso Monte das Oliveiras. Vocês já viram uma foto de Jerusalém? Todo mundo vê uma foto famosa de Jerusalém, em que é uma foto até amarelada, assim, porque lá tudo é pedra. Como é que chama isso aí, gente, em português, esse negócio? Eu não sei o nome dessa pedra, mas tudo é uma pedra amarelada, e os prédios têm que ser feitos daquela maneira, os muros são feitos com aquela pedra que é típica daquela região lá. Mas quando você vê essa foto foi tirada aqui no Monte das Oliveiras. Você desce, o peregrino descia aquele morro, é um morro bem íngreme, e agora começa a subir o Monte Sião, onde está localizado Jerusalém. O Zion Mount, que vai começando a subir. E quando eles descem aquilo ali, entra no vale e começa a subir em direção a Jerusalém, o povo se explodia de alegria. Se explodia de alegria. Gente começava a cantar. As multidões cantavam, os grupos começavam a cantar. Viam famílias inteiras, clãs inteiros, cidades inteiras viajavam naquela época para celebrarem a Páscoa, a libertação do povo da escravidão do Egito. E ali ele cantava. E esse é um dos salmos, uma das músicas, isso que é a letra de uma música que eles cantavam em júbilo, em alegria, ao chegarem em Jerusalém. Que coisa maravilhosa. É mais ou menos assim um ensaio de quando Jesus voltar e a gente for para se encontrar com eles. Alguém pode dizer amém comigo aí?
assim vai ser, muita alegria, né? O pessoal até pergunta assim, né? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Alguém vai ficar feliz? Não, você não vai ficar feliz, meu irmão. Você vai feliz. Não deixa o pessoal que não crê no Senhor Jesus ficar para trás, mas você vai feliz. Essa piadinha é velha, viu, gente? Aprenda essa aí. Eu queria responder 3 perguntas baseadas no Salmo de hoje. A primeira pergunta é: quem deve e como se deve louvar e agradecer a Deus? Olha só a pergunta. Quem deve e como se deve louvar e agradecer a Deus baseado nesse Salmo? Acompanhe comigo. O Salmo começa com essa declaração: celebrai com júbilo ao Senhor. Diga comigo, celebrai com júbilo ao Senhor. De uma vez só, celebrai com júbilo ao Senhor. A primeira ideia manifestada nesse salmo tem a ver com a forma com que nós devemos nos aproximar de Deus, especialmente quando nos congregamos com o objetivo de louvá-lo e render-lhe a nossa gratidão. Somos aqui conclamados, amados, somos conclamados para celebrarmos com júbilo, ou seja, com uma alegria exuberante, transbordante e festiva. Celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é mais do que alegria. Júbilo é uma alegria de festa, de exuberância. Lá em Lucas capítulo 13, acontece uma situação com o Senhor Jesus Cristo, daquelas vezes que o Senhor Jesus Cristo realiza um milagre, as pessoas ficam impressionadas, e de repente a liderança religiosa, que achava que Jesus fazia as coisas que ele fazia, não por causa de Deus estar com ele, não porque ele era o Filho de Deus aqui na terra, achavam que Jesus fazia aquilo pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás, e ficavam tentando humilhar ou desmerecer, rebaixar o Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles faziam isso, lá em Lucas capítulo 13, 17, mesmo diante de tanta oposição e crítica e humilhação da liderança religiosa, diz assim a palavra: entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Olha que expressão linda. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Há coisas que acontecem na sua vida, meus irmãos, há coisas que estão acontecendo constantemente na sua vida, que você sabe, é Jesus quem está realizando. Então é alegria, o Senhor Jesus está comigo, só pode ser o Senhor Jesus. Aconteceu a situação, eu trabalho com meu irmão, numa empresa dele de assentar bricks, né, brick pavers e grama artificial. E a grama artificial, eu ainda sou inexperiente para fazer um negócio desse. Algumas semanas atrás, a gente foi instalar uma grama, e eu sei que eu tinha que fazer um corte na grama, eu estava orientando o pessoal como fazer o corte na grama, eu sabia lá, eu tinha lá o modelo, tudo certinho, mas quando eu encaixei o corte, meus irmãos, a grama tem um cabelinho, tem um pelo, né? E ela tem que ficar bonitinha assim, quando se encontra, e ficou uma brecha, ficou um negócio aberto assim, a gente via lá no fundo da emenda, ficou feio. E eu falei assim, meu Deus, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa? Eu liguei para o meu irmão me deu um monte de explicação, mas não resolveu nada. Aí eu liguei para um outro irmão também, que eu sabia que é especialista em grama artificial, ele me deu um monte de explicação, depois que deu toda a explicação, ele fala assim, pastor, o senhor acha que eu... Esse rapaz já foi minha ovelha. Ele disse assim para mim, você acha que eu estou complicando? Eu expliquei. Eu falei assim, não, complicou. Mas eu vou pedir para Deus sabedoria, porque se você falou em língua estranha, que Deus me deu o dom da interpretação. E eu fiquei lá, amados, eu estava ali numa situação, e eu passei a mão na testa. Quando eu fico preocupado, eu fico passando a mão na testa, e eu disse assim, Senhor Jesus, existe uma maneira de consertar esse negócio, porque senão vai ficar muito feio. Como é que eu vou entregar esse trabalho para esse cliente? Numa situação cara, uma grama cara. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Eu sei, meus irmãos, que de repente os rapazes estavam tentando fazer um outro detalhe lá, de repente fizeram um corte, e eu vi que o negócio encaixou, e eu descobri como é que era o negócio.
Quando eu descobri como é que era o negócio, a gente fez o corte, a grama se encaixou, ficou um negócio bonito. Gente, ficou um negócio profissional. E eu podia dizer assim, nossa, como eu sou bom nesse negócio. Mas, gente, sinceramente, eu caí de joelho em cima daquela grama artificial e disse, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor escutou a minha oração, até para fazer um corte de uma grama, uma coisa simples. Mas eu sei que foi Jesus que deu essa sabedoria e essa habilidade, esse entendimento. Quem mais poderia ser? O Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há coisas que você sabe que acontece ou está acontecendo, porque Jesus Cristo está presente naquilo que você está fazendo. Por isso, o júbilo. Quando eu saí daquela casa, meus irmãos, aí assim, Senhor Jesus, eu sei, o Senhor hoje mostrou uma coisa tão simples, que o Senhor está comigo. Aliás, Ele já disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos caminhar mais um pouquinho, ainda tratando dessa questão sobre como devemos louvar e agradecer. Como nós devemos orar, louvar e agradecer. Vamos direto aí para o versículo 4. Vamos dar uma pulada, depois a gente volta mais para trás. Entrai por suas portas com. Entrai por suas portas com. Primeiro, ações de graças. Ações de graças. Amados, ações de graça significa uma atitude de gratidão. Vou ser muito franco aqui. Quando o povo de Deus, lá do Velho Testamento, lá do Salmo 100, no momento do cântico dos salmos de subida, eles iam à presença de Deus, eles iam ao templo lá em Jerusalém, para apresentarem, para terem ações de graças. Não era só música, não. Não era só música. Ações de graça estava relacionado diretamente com algum tipo de oferta. Podia ser oferta em dinheiro, podia ser oferta em comida, em alimentos, em cereais, podia ser ofertas em azeite, ofertas em vinho, podia ser ofertas em pães, algum tipo de oferta eles apresentariam. A maioria deles não tinha dinheiro para levar, mas a maioria deles tinha alguma coisa para apresentar, e levavam aquele tanto de coisa, para que em Jerusalém, na presença do Senhor, naquele momento de adoração, naquela festa de gratidão, houvesse uma oferta para entregar a Deus. E aí, meus irmãos, havia oferta por tudo. Oferta pelo perdão de pecados, oferta pela colheita, oferta pelo nascimento de filhos, olha só, nascimento de filhos, novos animais, aquisições, compraram um terreno, compraram uma casa, compraram alguma coisa. Gente, olha só isso aqui, eles ofereciam ofertas pelo casamento, oferta por curas de enfermidades, oferta pelo aniversário. Eles ofereciam ofertas de tudo, amados. Uma maneira deles agradecer a Deus. Eu fui criado numa igreja lá no interior de Minas Gerais, chamada Uberaba, a igreja de Uberaba, Igreja Presbiteriana de Uberaba, e eu me lembro, meus irmãos, todas as vezes que a gente fazia aniversário, quem criou a gente na igreja foi meu avô. Meu pai não era crente naquela ocasião, a minha mãe sim, e aí meu avô levava a minha mãe, levava aquela meninada, aquela gurizada, aqueles meninos, né? Nós éramos 3 meninos, somos três meninos, não são mais 3 meninos, né? Eu sou o segundo, com 62 agora, o mais velho com 63, já estão para lá. Já subimos no topo, já estão lá, caminhando lá para a glória do Senhor Jesus, aleluia, meus irmãos, glórias ao nome do Senhor Jesus, né? Mas quando a gente era menino, e aquela meninada toda, eu lembro que o meu avô, quando era dia de aniversário da gente, ele pegava um dinheiro, dobrava esse dinheiro, enfiava no bolso do aniversariante, e aí a gente pensava assim, oba, ganhei uns trocados no meu aniversário, e o meu avô falava assim, ó, na hora do ofertório, você vai lá na frente e coloca no gasofilácio, porque é pelo seu aniversário, dizendo a Deus, obrigado. Então, quando você vier grato a Deus, traga a sua oferta, olha, não é o dízimo é aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, é um mandamento, mas a oferta, ela é voluntária. Por que você vai entregar a sua oferta?
Os irmãos estão comigo, pode dizer amém, meus irmãos? Então, como é que você entra nos seus atos? Em primeiro lugar, com ações de graça. Diga, ações de graças. Então, a ação é ação, meus irmãos. Toma uma ação na sua vida, toma uma atitude na sua vida e coloca aí uma atitude de gratidão na sua vida todas as vezes, tá certo? Olha, e para com esse negócio. No dia do seu aniversário, você está celebrando a sua vida, você deixa de dar uma oferta da igreja e vai celebrar o seu aniversário na Disney. Quando eu pastor lá na outra igreja, tinha esse negócio. Aqui não tem esse problema, eu sei disso. Era só lá onde era pastor, né? Cadê o fulano de tal? A gente até queria chamar o irmão aqui na frente, o aniversariante, para orar pelos aniversariantes. Ah, pastor, está na Disney, porque hoje está celebrando. Espera aí, meu querido. Quem deu a sua vida, quem te deu mais 365 dias de existência bacana na cidade de Orlando, não foi Walt Disney, não, muito menos Mickey Mouse. Foi o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Segundo lugar, hinos de louvor. Bom, hinos de louvor é isso que a gente faz aqui, amados. Como é bom a gente cantar, não é? Como é bom a gente louvar. Os irmãos aqui que são, não vou chamar de artistas, né? Eu queria chamar de artista no sentido de que são criativos, pessoas que criam a música. O Salmo 96 diz assim que nós devemos cantar um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Nós devemos estar sempre cantando, cantando. É interessante porque essa questão da música e da adoração vem desde a infância. Vocês já observaram isso? Desde a infância nós cantamos e nós celebramos. E quantos de nós podemos dar o testemunho lá em casa? Nós podemos dar esse testemunho. As nossas crianças não falavam, mas elas já cantavam. Interessante isso. Colocava na cadeirinha no banco de trás do carro, ligava lá na Z88.3. A nossa filha, que é adoradora, ela tem uma voz maravilhosa, Deus abençoa com essa voz. Ela não tinha 1 ano de vida, meus irmãos, não tinha 1 ano. Não, a gente não tinha celular para filmar isso, né, Ana Cláudia? 23 anos atrás, não tinha esse negócio para filmar. Né? Hoje em dia o pessoal filma a criançada, mas colocava lá a minha filha, ela levantava as mãos, sentada na cadeira, levantava as mãos, ela balbuciava junto com a música da adoração no carro, ela balbuciava aquilo lá e ela chorava na adoração, na presença de Deus. Eu falei assim, meu Deus, o Espírito Santo aqui está forte aqui na vida dessa menina. Até hoje ela é adoradora. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, entre com ações de graças, entra com hino de louvor. Olha, gente, Deus não me deu a melhor voz, deu para minha filha. A minha filha tem uma voz maravilhosa, a minha esposa tem uma voz maravilhosa, o filho também tem uma voz muito boa. Deus não me deu uma voz para ser um cantante de primeira. Deus me deu uma voz para pregar, mas para cantar não. Mas pode ter certeza, na hora que o som está rolando aqui, na hora que o louvor está cantando aqui, eu solto a minha voz ali. Não põe o microfone na minha frente, né? Não tem aquele negócio do irmão que está filmando o louvor? Senta do meu lado aqui, começa a filmar o louvor. Na hora que vai assistir, sai a minha voz no celular dele ali, né? Toda a criação, santo. Que é essa voz horrível? É do pastor Ué. Então, olha, me deixa cantar e me deixa louvar, porque eu sei que quando eu entro na presença de Deus, por mais que eu não seja afinado, eu vou cantar glorificando o meu Deus. E faça isso também. O irmão está comigo aí? Vamos cantar mais, vamos andar mais um pouquinho. Terceiro lugar, bendizer-lhe o seu nome. Bendizer-lhe o nome. Era uma forma específica de testemunho em virtude de um livramento, um testemunho por causa de uma cura, um testemunho por causa da redenção. Sabia que as pessoas eram vendidas, depois eram redimidas? Por causa de uma redenção, havia a Deus, é o nome do Senhor, no nome do Deus de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá no Salmo 103, você está aí no Salmo 100, vira a página da sua Bíblia, está escrito assim no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quem faz essas coisas é o Senhor quem faz. Por isso, bendiga ao Senhor.
bendiga o nome do Senhor. É assim que você entra na presença do Senhor, junto com os irmãos e irmãs, tá certo? E é bom dar testemunho. A irmã deu testemunho aqui hoje. Eu não sei se ela veio aqui para dar o testemunho, né? Ela veio para falar, contar uma situação, mas deu o testemunho. É muito bom a gente dar o testemunho na igreja daquilo que Deus está fazendo. Quem compreendeu isso, diga amém. Segunda pergunta: quando e onde se deve louvar e agradecer a Deus? Quando e onde? Vamos inverter o verso número 2 aí, na sua Bíblia. E logo citarmos a sentença: apresentai-vos diante dele com cântico. Ainda que a ideia inicial de nos apresentarmos diante de Deus estivesse ligada com o comparecimento do peregrino ao templo em Jerusalém, localizado lá em Jerusalém, existe também em toda a palavra de Deus um conceito mais expansivo sobre onde nós devemos nos apresentar, ou onde devemos estar para que possamos louvar e dar graças a Deus. Acompanhe comigo esse raciocínio. Salmo 11, versículo 4, diz assim, Salmo 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Então a pergunta é: onde é que nós devemos glorificar a Deus? Em todos os lugares. Lá em João capítulo 4, nós vemos essa declaração do Senhor Jesus, João 4, 22. Vós adorais, Jesus conversando com a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus falando. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Preste bem atenção, nós estamos perguntando onde se deve orar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Acontece, meus irmãos, que não é uma questão de onde nós devemos orar, é como nós devemos adorar e agradecer, em espírito e em verdade, ao Senhor Jesus Cristo, e Ele está presente. Quer ver só o Jesus Cristo está presente? Ele mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ah, meus amados, 2 ou 3 reunidos ali no nome do Senhor Jesus Cristo, já rola um culto, o Senhor Jesus está presente, pode glorificar o nome do Senhor Jesus, dá uma festa de glorificação. Imagina numa casa cheia como essa aqui hoje à noite, glórias ao nome do Senhor Jesus. Importa que nós adoremos o Senhor Jesus em espírito e em verdade, com o coração agradecido, sinceramente reconhecendo que tudo que nós temos e fazemos vem dele. Aí nós voltamos para a primeira expressão do versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Nesse momento, nós encontramos o verbo servir, cujo significado está relacionado não somente com o que fizermos para Deus, quando nós nos reunimos no culto, mas que também tem a ver com toda obra, escuta bem essa expressão, tem a ver com toda obra que Ele mesmo nos coloca nas mãos para realizarmos, e com o propósito de gerar glórias ao seu santo nome. Então, quando eu pergunto para você a sua profissão, o que você faz durante o dia, o que você faz durante a semana, entenda isso. Lá onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você está obedecendo a Deus, na vocação daquilo que Deus colocou na sua mão para você realizar. Aquilo que você estiver realizando, faça-o para a glória de Deus. E com gratidão, com muita gratidão. Eu vou contar uma história para você já já, mas olha só, lá no Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, nós lemos assim: mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos,
para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ou seja, Deus vai escolher, você está fazendo alguma coisa que Deus mandou você fazer, e ali é a presença de Deus. Para ali você vai trabalhar e você vai viver naquele lugar. E esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, ou seja, as nossas ofertas de gratidão, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Não sei se alguém queria. Não, aqui não, os irmãos não criam vacas e ovelhas aqui na igreja, né? Mas eu fiquei sabendo do irmão que cria cachorro, está ali, é um breeder. Tá, então já está no esquema aqui, meu querido. Lá onde você estiver fazendo isso, é para a glória do Senhor Jesus. Está comigo aqui, meus queridos? Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus. Olha só essa expressão. E vos alegrareis em tudo o que fizerdes. Lá onde você estiver, esteja feliz em tudo o que você fizer. A história que eu quero contar para vocês. No mês de julho passado, esse ano fez calor, gente. Esse ano fez calor. E olha, eu não sou instalador do brick, de ficar lá carregando o brick. De vez em quando eu pego lá os bricks só para fazer uma musculação, né? Eu não gasto dinheiro com crossfit, mas eu ganho dinheiro com cross brick. E estava lá assim, mas de repente sobrou. Era um monte de... vocês já viram 2 toneladas chama de concrete fines. É um concreto moído e sobrou na obra. E a gente tem um trailer, eu tinha que voltar aquele negócio para o trailer para ir jogar fora aquele negócio. Debaixo daquele sol de 1h da tarde, julho. E eu olhava assim, não tinha nenhuma nuvem. Oh Deus, manda uma nuvem. Manda aquela nuvem da peregrinação, do deserto, do povo de Israel. E nada, aquele sol ali, e eu com aquela paz julgando aquela coisa lá. E aí chegou um momento que eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor Jesus disse assim, se eu tiver fé, do tamanho do grão de mostarda, eu posso dizer para esse monte aqui, sai daqui joga, e cai em cima lá do trailer. O Senhor falou, não falou? Aí Deus respondeu para mim assim, também disse, que a fé sem obras é morta. Então agarra nessa pá e joga esse negócio lá em cima. E nessa hora eu me lembrei desse texto. Faça isso com alegria. Eu comecei a dizer, oh glória a Deus, qualquer um que não fosse crente no Senhor Jesus, numa hora dessa, estaria praguejando, xingando, amaldiçoando. O que você tiver de fazer, Deus colocou na sua mão, faça com alegria. Porque graças a Deus aquilo, à noite tinha comida em casa. E no domingo tinha oferta para entregar na casa do Senhor, de gratidão. O que você fizer, faça com alegria. Porque a sua alegria é gratidão. Os irmãos estão me entendendo aqui essa história? Vamos caminhar mais um pouquinho. Lá em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Terceira e última pergunta, amados, vamos para lá, vamos correr. Por que nós devemos louvar e agradecer a Deus? Primeiramente, versículo 3, vamos comigo agora para o versículo 3. O versículo 3 nos convoca, sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. No primeiro momento, somos desafiados a uma atitude mental inteligente, uma atitude de discernimento e compreensão que Deus era, é e sempre será. Nós primeiro temos que entender que Deus existe, não, meus irmãos. Nós não estamos aí para provar ou para discutir se Deus existe. Gente, Deus não existe. Alguém já falou isso? Deus não existe. Deus é. Deus é. Existir é alguma coisa que passou a existir a partir de um momento zero. E tudo passou a existir a partir daquele momento que Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí tudo começou a acontecer, porque Deus disse. Ninguém nunca mandou Deus existir. Deus é. A palavra diz que Ele é, que Ele era,
Ele é e Ele há de vir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, nós adoramos, nós agradecemos, nós louvamos, porque sabemos que Ele é Deus. Não é que Deus existe, Deus está presente. Deus está. Paulo vai dizer lá em Atenas, naquele texto de Atos que diz assim: nele nós nos movemos, nele nós existimos. Não ele existe em nós, somos nós que existimos nele. Entenda isso. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus, Ele era, é e há de vir. Em segundo lugar, Deus deve ser honrado e louvado com a nossa gratidão por direito de propriedade. Amados, escutam bem essa declaração que nós vamos agora ler, em Isaías e em Apocalipse. Nós louvamos a Deus por direito de propriedade, direito de autoria. Diz aí o Salmo: foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 2, há uma reclamação de Deus, protestando com o seu próprio povo, que estava se esquecendo dessa realidade de propriedade. Diz assim a palavra lá em Isaías: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Deus está chamando toda a criação como testemunha desse pecado que o povo estava cometendo. Que pecado é esse? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não entende o quê? Eu sou o seu Deus, e você é o meu povo. Por que você é o meu povo? Porque eu te criei, por direito de criação, direito de propriedade, direito de autoria. Nós somos criados por Deus. Não somente isso, nós vivemos por Deus. E não somente isso, nós vivemos para Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 4, 9, nós lemos o seguinte: quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A glória, as ações de graças, o poder, tudo pertence a Deus, porque por sua vontade, sim, por sua vontade, nós fomos criados. E ainda, meus irmãos, Deus deve ser louvado e honrado com a nossa gratidão por direito de redenção. Diz a palavra aí, meus irmãos, que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que significa isso, que nós somos o rebanho do seu pastoreio? Jesus nos explica. Lá em João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. E a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Porém, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas virão a mim pela minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Por que nós pertencemos ao Senhor Jesus?
porque Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço por nós. Lá em Apocalipse, capítulo 5, nós lemos assim, amados: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, tudo isso aqui é o Salmo 100, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Mais uma vez, escuta essa declaração: digno és de tomar o livro, Jesus Cristo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amados, nós pertencemos e devemos gratidão a Deus, porque somos criados por Ele e fomos salvos, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Pedro ainda vai dizer assim, não foi com prata nem ouro, e eu ainda poderia dizer, não foi nem com dólar que nós somos comprados, do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, mas pelo precioso e imaculado sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, Deus deve ser louvado e honrado com a nossa gratidão, amados. Por quê? Ele é bom, diz o texto lá no versículo 5. Deus, Ele é bom. Diga comigo assim: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. As pessoas aqui nos Estados Unidos cumprimentam dessa maneira, né? God is good. All the time, God is good. Aleluia, meus irmãos. Em segundo lugar, diz a palavra de Deus, diz a sua palavra, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus misericordioso. E o versículo 5 termina dizendo que de geração em geração dura a sua fidelidade. Deus é fiel. Todas as promessas que nessa palavra estão registradas a seu respeito, todas as promessas que o Senhor tem declarado há séculos atrás na sua palavra e que estão registradas nesse livro, essa palavra é boa. Deus é fiel. Deus não muda. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus faz cumprir na sua vida todas as suas promessas de amor e de bondade e de misericórdia, e nenhuma delas falha. Deus não te promete livrar das provações. Deus não lhe promete livrar-te da fornalha, mas Deus promete que não interessa o fogo ardente, não interessa o deserto que você tenha que enfrentar, não interessa a tempestade que porventura por ela você esteja passando, o Senhor Jesus está com você. É por isso que Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Afinal de contas, é o Senhor Jesus, mais uma vez, que nos disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. E que bom a gente ouvir o Senhor dizendo para você, eu estou com você, todos os dias, não importa onde você estiver, eu estou com você, e a minha palavra a seu respeito será cumprida. Lá em Apocalipse 2:10, nós ainda escutamos essa promessa, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para convosco,
em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado pela palavra do Espírito. Obrigado pelo Espírito da palavra, que nos revela a Tua vontade e que nos faz entender. Nós sabemos, Deus está conosco. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por essa salvação maravilhosa. Obrigado por ter nos transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a cada filho, a cada filha do Senhor presente aqui nesta noite, nós te pedimos, ó Pai Santo, revela cada vez mais a ele ou a ela a tua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ó Deus, não importa a chama ou a fumaça da fornalha, não importa, ó Deus, o calor e a secura do deserto, não importa, ó Deus, a ventania e a tempestade de um mar revolto, ó Deus, simplesmente revela a tua bondade, a tua misericórdia e a tua fidelidade aos teus filhos. E ó Deus, que nunca falte, Senhor, que nunca falte na nossa boca, nunca falte, ó Deus, na nossa alma, a gratidão pela certeza de que o Senhor está conosco. Recebe, ó Deus, a nossa vida, nós nos consagramos, nós nos entregamos como oferta de gratidão ao Senhor. Toma as nossas vidas, ó Deus, para a glória do Senhor em Cristo Jesus, é que nós oramos. A igreja pode dizer amém comigo, meus irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, essa noite. Dê glórias ao nome do Senhor Jesus.